Fala galera, beleza? Professor Alex de Geografia e vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar aqui a geologia e a geomorfologia do Brasil, tá bom? Qual é o nosso objetivo aqui? Entender, né, a estrutura geológica com a história geológica do planeta. A gente vai ver que tem uma característica interessante pela própria posição do território brasileiro. Depois, vamos identificar as formas do relevo brasileiro e como o relevo brasileiro ele pode ser classificado. E aí a gente vai ver que tem três autores que classificam o relevo brasileiro, né? Os três porquinhos, conhecem os três porquinhos? Vocês vão conhecer. E depois a gente vai tentar relacionar a estrutura geológica brasileira com as principais concentrações minerais no território brasileiro. Tá? E aí uma das principais atividades é o próprio recurso extrativista. Bom, galera, a estrutura geológica brasileira, então, ela tem uma característica bem interessante. Por quê? Se dá pelo próprio fato da localização do Brasil, né? O Brasil não está no encontro de duas placas tectônicas. O Brasil está exatamente no meio de uma placa tectônica, né? Está numa posição central da placa sul-americana. Qual é a consequência disso para o território brasileiro? Toda a sua estrutura geológica ela é bastante antiga. Se ela é bastante antiga, ela vem sofrendo maior poder erosivo, né? Maior ação aí dos agentes externos. Tá? E aí surge uma pergunta, né, que, enfim, todo mundo tem essa dúvida, né? No Brasil há montanha ou não há montanha, né? E aí, sim ou não? Na verdade, isso é uma grande discussão que existe dentro da literatura. Alguns autores consideram que montanha, né, pode ser entendida a partir do critério altimétrico. E aí no Brasil a gente teria elevações altimétricas suficientes para dizer que isso seria montanha. Já outros autores definem montanha como um processo de dobramentos modernos, né? Ou seja, a partir das cadeias orogênicas, que seria ali pelo encontro de duas placas tectônicas. E aí a gente sabe que o Brasil não tem duas placas tectônicas, ele não está localizado nessa região. O Brasil está muito pelo contrário, ele está localizado no meio de uma placa tectônica. Então, por isso, não há ali a ação dos dobramentos modernos. Legal? Bom, então quais são as estruturas geológicas que o Brasil tem? A primeira é o Cráton, né, que seria esse terreno mais antigo na superfície terrestre. Foi formado ali há 2 a 4,5 bilhões de anos atrás. Né? Por ser mais antigos, ele sofre ali com o maior poder erosivo dos agentes externos. Tá? Os crátons eles podem ser divididos também em escudos cristalinos, se estiverem cobertos por sedimentos. Tá? E aí, os escudos cristalinos vão se dividir a partir de dois períodos, que são os terrenos arqueozoicos e os terrenos proterozoicos. Né? O que você precisa entender é o seguinte, que predominam-se os terrenos arqueozoicos, né? Cerca aí de 32%. Tá? Enquanto que os terrenos proterozoicos você tem aí 4%, e é onde você encontra uma riqueza mineral, que a gente vai falar daqui a pouco, bem interessante. Tá? Bom, a outra estrutura geológica brasileira é a estrutura das bacias sedimentares. Né? O que seria a estrutura das bacias sedimentares? São aquelas regiões, aquelas áreas onde está ocorrendo o processo de depósito de sedimentos, tá? Que vão se constituir, na verdade, nos terrenos cristalinos. Legal? Bom, todas essas bacias sedimentares, elas se formam ali no período paleozoico, mesozoico e cenozoico. Então é muito comum a gente encontrar uma diversidade de sedimentos, logo uma diversidade de minerais dentro dessas bacias sedimentares. Um dos principais recursos que existem dentro dessas bacias são os hidrocarbonetos, né? Na verdade, ali é o petróleo, o gás natural. É uma riqueza mineral que a gente encontra bastante fértil e muito útil para o modo de vida humana, né? Sobretudo também o próprio carvão mineral. Tá? E aí a gente sabe que no Brasil existe uma região chamada de cinturão orogênico, tá? Que se formou há milhares de anos atrás, onde você tem uma grande concentração de carvão. Contudo, o carvão que o Brasil tem, ele não é um carvão com alto poder de combustão, né? Ele tem um baixo teor de carbono. Então isso não vai favorecer que o carvão ele seja de uma boa qualidade, né? Grande parte do carvão que a gente utiliza no território é necessário importar, tá? Sobretudo para poder utilizar dentro das termoelétricas. Então tá aí um mapa da estrutura geológica brasileira, tá?
Essas áreas em roxo mais escuro são ali as regiões dos escudos cristalinos, tá? São as regiões mais elevadas, enquanto que esse roxo mais claro são as partes mais baixas do terreno, tá? Que seriam ali as coberturas sedimentares, as bacias sedimentares. Bom, galera, agora eu preciso que você entenda o seguinte, tá? Relevo brasileiro. O que na verdade é o relevo? O relevo ele é a diferença altimétrica que a gente tem dentro da superfície terrestre. Ah, professor, então relevo só é as áreas altas que eu vejo? Não, tá? As áreas baixas também são relevo. E aí eu trago essa imagem aí para vocês entenderem algumas formas de relevo, né? Quando eu tenho ali um conjunto variado de formas de relevo, eu posso chamar isso de serra, né? Quando eu tenho ali um conjunto de serras, eu posso chamar isso de cordilheiras, né? A montanha é uma forma de relevo. E o oposto à montanha seria o quê? A planície. Tá? Já a depressão ela é uma área intermediária, né, entre o planalto e entre a planície. Desculpa, entre o planalto e uma outra área mais alta que a gente tem. Tá? A gente vai entender isso melhor a partir das classificações. Tá? Então tá aqui, galera, os famosos 3 porquinhos do relevo brasileiro, né? Por que 3 porquinhos? Porque são 3 autores que vão classificar o relevo brasileiro, né? Haroldo Azevedo, Aziz Absaber e o Jurandir Rocha. Vamos aqui aprofundar em cada um deles. Bom, o primeiro é Haroldo Azevedo, né? Esse modelo de classificação ele foi elaborado ali na década de 40. E ele vai utilizar o seguinte critério, o critério das cotas altimétricas. Então, ele vai definir 2 unidades de compartimento de relevo para o território brasileiro, que seria o planalto e a planície. Tá? Logo, as áreas que estão acima de 200 metros seriam os planaltos. As áreas que estão abaixo de 200 metros seriam a planície. Tá? Galera, é muito importante que você entenda o autor, o critério que ele utiliza para poder classificar o relevo e a unidade. Legal? Nesse caso aqui, Haroldo Azevedo, que foi o primeiro modelo de classificação, ele vai utilizar o critério das cotas altimétricas. Ou seja, as áreas que estão acima de 200 metros eu considero áreas de planalto. As áreas que estão abaixo de 200 metros eu considero planície. Depois a gente tem o Aziz Absaber, né, que é um geógrafo muito importante dentro da literatura geográfica. Né? Ele vai elaborar esse modelo ali na década de 50. Na verdade, ele vai reformular os critérios feito por Haroldo Azevedo. Tá? E ele vai introduzir o critério do morfoclimático. Né? Além disso, ele vai buscar realçar as estruturas geológicas para poder definir quais são as unidades de relevo que a gente tem. E aí ele vai classificar, né, os planaltos e as planícies, porém não com os mesmos critérios. Tá? Ele vai utilizar o critério dos processos geomorfológicos. Então vamos lá. As áreas em que eu tenho maior poder erosivo seriam as áreas de planalto. Tá? As áreas em que eu tenho maiores poderes de sedimentação, o que é áreas de sedimentação? São aquelas áreas que estão recebendo sedimento. Logo, aquele sedimento está se concentrando ali e vai se compactando ao longo dos anos. Eu vou chamar isso de planície. Tá? Então, percebam o seguinte, ele vai continuar com as 2 unidades de relevo, que seria planalto e planície. Ele apenas vai modificar o critério. Legal? Bom, além disso, né, ele vai buscar, dentro da estrutura geológica, fornecer outras formas de classificações. Né? Por exemplo, dentro ali dos escudos cristalinos, na região sudeste, né, a gente vai encontrar um tipo de paisagem chamada de mares de morro, né, que seria um domínio morfoclimático. Né? Seria aquela área que está entre o mar e o morro. Predomina-se ali um grande índice de pluviosidade, o que vai favorecer a ação da erosão pluvial, né? Do intemperismo químico. Consequentemente, as formas de relevo elas serão arredondadas. Então, é muito comum a gente encontrar as colinas. Tá?
Já no Planalto Meridional, a gente vai encontrar as cuestas, né? O que são cuestas? Na verdade, elas são resultantes de um processo de erosão, tá? Com resistências diferentes. Então, você pensa o seguinte, você tem um bloco rochoso, e aí você tem um processo erosivo atuando nesse bloco rochoso, né? Os sedimentos mais fragilizados, eles serão ali erodidos. Já a estrutura da rocha mais resistente, ela não vai sofrer com essa erosão. Tá? Então, você vai ter aí uma rocha bastante irregular. Tá? Já no sertão nordestino, a gente tem aí a ocorrência dos inselbergs. O que seriam os inselbergs? Ou também chamado de morros residuais. Né? É muito parecido com a ação das cuestas, sendo que isso vai se dar pelo processo de intemperismo físico. Né? Qual é a ideia disso? Você tem aí a atuação do intemperismo físico dentro de um bloco rochoso. Tá? E aí a gente sabe que com o intemperismo físico ocorre ali o processo de dilatação térmica, o que é muito comum em regiões de em climas de semiárido. Tá? Consequentemente, os materiais menos resistentes eles serão intemperizados. Já os mais resistentes eles vão permanecer na paisagem. Então, essa estrutura que vai permanecer na paisagem é o que a gente vai chamar de Inselberg. Agora, toma cuidado com uma coisa. Esse termo Inselberg ele é característico de regiões semiáridas. Logo, no Brasil, a gente só vai encontrar no sertão nordestino. Legal? Bom, já no litoral da região nordestina, a gente vai ter a ocorrência ali dos tabuleiros, que na verdade seriam as planícies, né? Que a gente tem aí nessa interface do encontro do mar com o continente, que são aquelas áreas mais planas. Tá? Essas áreas mais planas, elas vão dar de frente para o que a gente chama de falésias, que na verdade é um processo de formação barreira que a gente vai ver numa aula de campo que eu estou programando para vocês. Tá? Bom, outra classificação que ele vai buscar realçar seriam as restingas, né? E aí é algo que é muito comum aqui no litoral da nossa região sudeste, né? Formada ali pela deposição de sedimentos marinhos e de presenças de lagunas, né? É algo bem característico. Já as chapadas, a gente consegue encontrar aí em bastante regiões do território brasileiro, né? Qual é a ideia de chapada? Ah, professor, Chapada é a mesma coisa que Planalto, né? Enfim, sim. Porém, a Chapada ela tem uma característica, que é ter o seu topo completamente regular, né? Elas são bem planas. Já na Amazônia, a gente tem uma estrutura interessante. A gente sabe que ali a gente encontra a presença de uma bacia sedimentar, né? E aí é possível distinguir três tipos de relevo, que seria os igaiapó, que são aquelas regiões onde você tem ali água, né? Você tem ali as planícies de inundação, que seriam as partes mais baixas. As partes mais intermediárias, um pouquinho mais para cima, depois dos igaiapós, a gente tem as várzeas, né? E aí quando você tem as cheias do rio, você tem a água chegando nessa área de várzea. E mais para cima, né, a gente tem a terra firme, tá? Que seria aí uma região onde a água ela já não está mais chegando, mesmo com as cheias do rio. Tá? Já no extremo sul, a gente tem ali os relevos de coxilhas. Né? Os relevos de coxilhas, eles se assemelham ali às colinas, né? São resultantes ali dos domínios dos pampas gaúchos, né? A famosa região dos pampas gaúchos. Uma vegetação herbácea bem rasteira. Bom, galera, e o último autor, né, que vai classificar o relevo brasileiro é o Jurandir Rosa. O Jurandir Rosa ele é da década de 90, ele é uma classificação mais recente, né? E ele tem uma grande característica, por quê? Foi o primeiro autor que incluiu a classificação de relevo brasileiro dentro dos livros didáticos, né? O que ele vai fazer? Ele vai buscar estudar aí o modelo de classificação de Aziz Absaber, né? Ele vai se apoiar em um projeto brasileiro, que é o projeto Randam Brasil, que era um projeto de mapeamento do território brasileiro. Tá? Então, ele vai utilizar a tecnologia ao seu favor e ele vai propor 3 critérios para poder classificar o relevo brasileiro, que seria morfoestrutural, né? Ou seja, buscar entender a estrutura geológica, morfoclimática, levando em consideração o clima e o próprio relevo, tá?
E o morfoescultural, que seria a atuação dos agentes externos, né? Como que os agentes externos se comportam aí em cada região, né? E aí ele vai propor uma classificação com 28 unidades de relevo, né? Sendo 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Então tá aqui, ó. Relevo brasileiro, de Jurandir Roys. É interessante que ele vai introduzir uma nova unidade de compartimento de relevo. Galera, ele é o único, tá? Ele é o único que introduz uma nova unidade de compartimento, que seria a depressão. Tá? Mas vamos ver o que ele diz aí para cada unidade. Dentro das regiões de Planalto, a gente encontra o quê? Uma superfície irregular, teria uma altitude superior a 300 metros, e é onde você tem o predomínio dos processos erosivos. Tá? Já as planícies seriam superfícies planas, com uma altitude inferior a 100 metros, onde você tem o acúmulo de sedimentos. Tá? Então, parece algo muito parecido, né, com o que Haroldo e o Aziz ele propôs, né? Parece que ele uniu os dois critérios. De fato, ele acabou fazendo isso, né? E aí, por último, ele vai formular um novo conceito para o relevo brasileiro, que seria a depressão. Tá? A depressão, galera, seria o quê? Uma área que ela tem uma superfície mais plana do que o planalto, com predomínio dos processos erosivos. Tá? Pensa o seguinte, a depressão ela é parecida com uma pista de skate. Já viu uma pista de skate? Exatamente, né? Ela tem o quê? No meio, uma área mais rebaixada e o seu entorno você tem o quê? Uma área mais elevada. Então pensa o seguinte, eu tenho um planalto, eu tenho um rebaixamento e eu tenho novamente um planalto. Né? Então esse rebaixamento é o que a gente vai chamar de depressão. Depressão então seria um rebaixamento, né? E o seu entorno ele é mais elevado. E aí a gente tem alguns tipos de depressões, né? A depressão relativa, que possui essa característica, né, da pista de skate, e a gente tem a depressão absoluta, que seria essa mesma forma de relevo na paisagem, porém abaixo do nível do mar. Então tá aí, galera, o mapa de Jurandir Roys. Talvez esse seja, galera, o mais importante. Ah, professor, eu preciso decorar todos esses mapas, todos esses nomes, né, de unidade do Jurandir Roys. O que eu aconselho é o seguinte, galera. Pelo menos dê uma passada de olho, tá? Pelo menos identifiquem os planaltos, as planícies, as depressões, porque isso vai estar dentro da sua prova. Então, por exemplo, vai te perguntar assim, né? Qual é a importância para uma dinâmica climática do Planalto da Borborema? Sabe onde fica o Planalto da Borborema? Exatamente. É aquele que fica lá no Nordeste, né? É aquele que vai barrar a massa equatorial atlântica, né? O que vai favorecer ali a ocorrência de um clima semiárido no sertão nordestino. Então, percebam que essas unidades de relevo, elas precisam estar dentro das análises geográficas de vocês, né? Não necessariamente você precisa decorar todas essas unidades, mas ao menos vocês precisam conhecer essas regiões. Legal? Bom, e aí por último a gente tem aqui o relevo oceânico, né? O relevo oceânico ele vai se caracterizar, né, pela continuação da plataforma continental, que seria o quê? O continente abaixo do nível do mar. Tá? Depois a gente tem quem? O talude, que seria uma queda abrupta até uma região que a gente chama aí de planície abissal, que seria o fundo do oceano. Tá? O que é legal de destacar dentro do relevo oceânico é o que vocês podem observar aí nessa ilustração, que é a zona econômica exclusiva. Né? É uma zona que a gente vai chamar aqui no Brasil de Amazônia Azul, né? Que é uma região dentro do mar que, na verdade, pertence, né, ao próprio Estado, o Brasil que tem aí regulamentação sobre essa zona. Tá? E é uma zona muito mais voltada para atividades extrativistas, tá? Ou seja, exploração de recursos e tudo mais. Grande parte do nosso petróleo, inclusive, está dentro dessa região. Por isso que toda a sua regulamentação ela é privada, ela é limitada. Né? Não considera-se aí águas internacionais. As águas internacionais elas só são a partir daí, né, para fora do mar.
Tá? Então, tomem cuidado aí com essa classificação das EEs, que é bem importante você entender, sobretudo porque nela ali está a grande parte dos recursos naturais e por isso tem legislações específicas para essa região. Bacana? Bom, vamos finalizando por aqui. Até a próxima.